Bom dia, meus irmãos e irmãs. Vamos iniciar a aula de hoje da nossa escola bíblica dominical, orando ao Senhor. Pai, nós estamos aqui gratos ao Senhor por mais um dia de aprendizado. Nesse momento, Senhor, nesta aula sobre as doutrinas da graça, nós te pedimos que o Senhor fale aos nossos corações através da pregação, através do anúncio, através da leitura e da explicação da Tua palavra, Senhor. Nós agradecemos pelo privilégio que o Senhor nos concede de ainda conhecermos o Senhor, entendermos os Teus princípios bíblicos. E também somos gratos ao Senhor porque pelo Teu Espírito Santo o Senhor nos dá condições de praticar tudo aquilo que o Senhor nos ensina, que o Senhor nos revela. Obrigado, Senhor, por tantas bênçãos que o Senhor tem derramado sobre as nossas vidas, sobre esta igreja, especificamente quanto ao ensino. No nome de Jesus nós agradecemos. Amém. Amém. Queridos, nós estamos nos últimos degraus para terminar o estudo desta matéria, das doutrinas da graça. Com a permissão do Senhor, nesta manhã, nós vamos iniciar o estudo do quinto ponto, o último ponto dos 5, das doutrinas da graça. E pelo nosso esquema didático, nós estamos hoje na 10ª aula, vamos estudar com relação ao que é o ponto sobre a perseverança dos santos. Na próxima aula, se o Senhor permitir, nós veremos objeções à doutrina da perseverança dos santos. E na 12ª e última aula, nós vamos ver considerações finais. É um arremate dos 5 pontos. E nós vamos ver a aplicação desses 5 pontos para as nossas vidas. Aplicações que nós já estamos vendo no decorrer das aulas. Mas eu vou fazer um fechamento, um arremate de todos eles, de todos os pontos com as suas aplicações respectivas, tá bom? Hoje, então, na 10ª aula, perseverança dos santos. Como nós vimos na aula sobre o quarto ponto, há uma sequência lógica, há um liame entre um ponto e outro, como uma costura, que você vê que há sim uma lógica, há um entendimento sequencial, que um ponto é decorrente do entendimento ou da realidade do ponto anterior. Vamos lá, vamos caminhar então até chegarmos ao último ponto, no 5º parágrafo ali, que é a conclusão. Primeiro ponto então: se o homem em estado de pecado está totalmente corrompido em consequência da queda e totalmente incapacitado para salvar-se, qual ponto? Total depravação. O homem é totalmente depravado em todo o seu ser, suas faculdades mentais, suas emoções, sua maneira de pensar, seu entendimento, seu agir está contaminado, corrompido pelo pecado. Portanto, como nós já vimos, o arbítrio, o homem não consegue, o seu juízo de valor para decidir entre o certo e o errado e buscar Deus, voltando, o arbítrio, portanto, está escravizado, não é livre. O arbítrio do homem é tendente ao pecado. Como o apóstolo Paulo ensina em Romanos, o pendor é queda, inclinação da carne é inimizade contra Deus. Esse versículo já derruba no seu coração o seu desejo de ainda querer colocar no pedestal o conceito de arbítrio livre do ser humano. Não tem como ir contra esse versículo. O arbítrio do homem não é livre. O homem é totalmente depravado em suas ações, pensamentos, emoções, decisões. Ele é tendente ao pecado. Ok? Se o homem em estado de pecado está totalmente corrompido, e, segundo, se Deus escolheu soberanamente, antes da fundação do mundo, aqueles em quem manifestaria a sua misericórdia, designando-os para a salvação, então vamos lá, se o homem está totalmente depravado, ele não consegue por si mesmo falar, eu quero Deus, porque não há um arbítrio livre para querer Deus ou não querer Deus, então qual é a maneira que Deus determinou para a salvação desse homem? Escolha, uma eleição. Então Deus escolhe, dentre todos aqueles que vão para o inferno,
responsavelmente, justamente, porque todos merecem o inferno, porque todos pecaram, Deus saca, Deus tira, Deus escolhe dentre aqueles que estão indo para a condenação eterna, Deus escolhe aqueles que Ele quer salvar. Qual que é esse ponto? Nós vimos total depravação. Segundo ponto, eleição incondicional. Isso. No português, para nós seguirmos o acróstico TULIP, total depravação, T. U é unconditional election, né? No inglês, mas a gente, no português, os escritores no português colocam uma eleição incondicional. Ok? Deus escolhe pessoas, Deus escolhe pecadores para a salvação. E escolhe incondicionalmente. Porque se houvesse condição, qual condição você cumpriria para ser salvo? Fala uma aí. Porque você é bom? Não, essa você não cumpriria. Porque você é bonito? Para ser bonito, beleza não é... Deus não olha beleza para ser salvo. O que mais? Consanguinidade? Porque seus pais são salvos? Ah, não tem como. Deus não salva por consanguinidade. O João escreve isso no capítulo 1. Jesus veio para aqueles, não por conta daqueles que são escolhidos por conta da carne, ou seja, por conta de sangue. O que mais? Fala alguma condição aí. Não, nenhuma. Portanto, Deus escolhe pessoas não vinculado a condição alguma. Incondicional. Segundo ponto. Então, se Deus escolhe pecadores que não conseguem se salvar por si mesmos, mas como que Ele faz isso? Qual que é o meio? Se Cristo expiou de fato, objetivamente, de fato, Deus pagou, expiou o pecado dos eleitos através da sua vida, sacrifício e intercessão. Então vamos lá. Pecadores que não conseguem se salvar por si mesmos, Deus escolheu. E aqueles que Ele escolheu, Ele pagou. Ele mesmo pagou o preço, o sacrifício, através da expiação do seu Filho. A expiação, portanto, não é geral. A expiação não é universal. A expiação não é para todos, mas a expiação é para todos os escolhidos. Expiação limitada. É objetiva. Não há escape. Não há maneira de Deus salvar por meio da expiação de Cristo e a expiação de Cristo não ser suficiente para a salvação. Expiação limitada, terceiro ponto. Quarto ponto, e sendo certo que esta graça salvadora, redentora e santificadora do Deus triuno é eficazmente aplicada e os eleitos de Deus são irresistivelmente chamados por ela para serem justificados, santificados e glorificados. Voltando então, nenhum pecador consegue ser salvo por si mesmo. Portanto, Deus escolhe aqueles que Ele quer escolher. E aqueles que Ele quer escolher, aquele que Ele quer salvar. Deus escolhe aqueles que Ele quer salvar. E aqueles que Ele quer salvar, Ele entregou o seu Filho para salvá-los eficazmente, objetivamente. Todos esses são salvos de uma maneira irresistível pela graça. Não tem como, diante de tudo isso, não tem como o eleito, o escolhido, dizer não, não quero. Ele irresistivelmente é salvo pela graça, não a contragosto, não porque não quer. Ninguém, como eu disse na última aula, ninguém vai entrar no céu e dizendo, estando lá no céu, falando, o que eu estou fazendo aqui, né? Que chato. Ninguém. A graça é irresistível. Quarto ponto. Portanto, chegamos no último ponto, então. Diante de tudo isso, perceberam os arremates? Perceberam o liame entre um ponto e outro? Chegando no quinto ponto, então, logo, que absurdo seria imaginar que depois de todo esse processo perfeito, e é um processo perfeito, o redimido pudesse apartar-se totalmente da graça de Deus e perder a salvação. Diante de tudo isso, diante desse projeto, desse plano e a execução perfeita da parte de Deus, chegando no quinto ponto, chegando na última parte, então, o eleito, diante de tudo isso, pudesse perder tudo isso. Há possibilidade de perder a salvação diante de tudo isso que nós já vimos? Não. Vamos ver então a perseverança dos santos. Esse é o quinto e último ponto. Quem persevera? A perseverança dos santos
é a doutrina que afirma que os eleitos continuarão no caminho da salvação por serem eles o objeto do eterno decreto da eleição e também por serem eles o objeto da expiação realizada por Cristo, visto que o mesmo poder de Deus que os salvou e os santificará o mesmo poder de Deus que os salvou, os santificará e os preservará até o final. Portanto, vamos responder a pergunta: quem persevera? Deus no homem. Deus no homem. Não é pela nossa força que nós continuamos no caminho, porque se fosse por nós, o quinto ponto estaria do nosso lado. Então agora nós caminhamos pelos 4 primeiros pontos, e aí Deus chega no último ponto e fala: agora é com você. Toca a bola, faz o gol. Se vira. Não é. Todo o plano, do início ao fim, é com Deus. Os arminianos creem que em todo o plano, do início ao fim, é com o homem. Ou parte dele com Deus, parte dele com o homem. Mas se há parte do homem, há falha. Não tenha dúvida disso. Há falha. Aqueles que não creem na soberania de Deus quanto à eleição e salvação, no final das contas, eles acreditam na perda da salvação. Tem gente que amanhece salvo e antes do almoço ele perdeu a salvação. Porque pecou, desviou e perdeu a salvação. E lá depois das 3 horas da tarde consegue a salvação de novo, porque pediu perdão para Deus e volta para a graça. Não há perda de salvação diante desse processo perfeito, fechado, blindado por Deus, pelo poder do Espírito Santo. Olha lá, nós vimos que, no finalzinho, visto que o mesmo poder de Deus que os salvou, os santificará e os preservará até o final. Há estudiosos que sugerem um melhor termo, trocando perseverança por preservação. Porque, quem sabe, perseverança dá a entender que é com a gente. Vamos perseverar. Agora com a gente, vamos embora. Vamos perseverar, gente. Mas aqui o perseverar é o agir do Espírito Santo que nos mantém, que nos preserva até o final. Romanos 8, 29 e 30. Vamos pegar esse entendimento dos versículos de Romanos 8. Versículo 29, versículo 30. Eu já transcrevi ali. Vamos lá. Porquanto, aos que de antemão conheceu, quem conheceu? Deus. Deus conheceu aqueles que ele iria salvar. Porquanto, os que de antemão, o que é antemão? Antes de tudo acontecer, antes de alguma coisa. Antes de tudo acontecer. Porquanto, aos que de antemão conheceu, também os predestinou para serem conformes à imagem de seu Filho, a fim de que ele seja o primogênito entre muitos irmãos. Queridos, Deus chamou, Deus predestinou, já com um propósito efetivado. Deus salvou você no tempo, quando você foi salvo e foi despertado pela regeneração. Mas antes da fundação do mundo, Deus já tinha você, por decreto, como filho. E aí chega um determinado momento que você peca. E aí Deus fala: agora você não é mais filho. Não, cansei de você. Chega. É isso que o versículo fala? Deus já determinou que você seria filho conforme o nosso irmão mais velho, Cristo Jesus. Tem como mudar isso? Tem como perder esse status de filho de Deus, você que é crente em Jesus Cristo? Não, não tem como. Se tivesse na nossa mão, sim. Se tivesse de acordo com as nossas forças, nós perderíamos essa qualidade de filho de Deus. Mas Deus, pelo poder do Espírito Santo, mantém a filiação. Por decreto dele, por decisão dele, para a sua e para a minha vida. Olha a segurança que o versículo traz para você e para mim. Versículo 30. E aos que... Agora o Paulo vai explicar então. Vamos ver o processo. E aos que predestinou, aqueles que Deus escolheu
antes da fundação do mundo, e já determinou o destino da salvação, isso é predestinação, e aos que predestinou, a esses também chamou. Deus predestinou sua salvação, está decretado. Em um momento da história da sua vida, Deus te chamou. E esse chamado que você foi despertado pela regeneração, uma nova vida em Cristo Jesus, você creu em Jesus Cristo, isso já estava decretado por Deus. Deus já tinha te chamado lá atrás, e aconteceu no tempo. Aos que predestinou, chamou. E aos que chamou, a esses também justificou. O que é justificar? É declarar justo. Justificou por meio do sacrifício de Jesus Cristo. Te declarar justo não é algo que você e eu podemos fazer para Deus falar, agora sim você merece o título de justo. O título de justo para você e para mim é porque Jesus pagou todas as nossas iniquidades. Então, porque você crê em Jesus, Ele te declara justo e fala, você é justo porque você creu em meu Filho, que é justo. O apóstolo Paulo explica isso brilhantemente em Romanos, quando ele fala que Jesus Cristo é o justo, o perfeito justo e o justificador para a salvação de todo aquele que crê nele. O que é o justo e justificador? Ele é o pagamento perfeito da justiça. Deus exige uma justiça. Jesus fala, estou aqui, Pai, estou pagando a justiça que o Senhor exige, estou pagando. Aí ele, por aqueles que creem em Jesus, Jesus passa a ser o justificador. Ele produz justos. Ele cria justos. Você e eu. Por isso que justificação não é algo que você fala, eu vou conseguir a justificação. Eu vou me esforçar para ser justo. Não. Não é nada. Justificação pela fé não é nada que fazemos, é pela fé. É algo declarado por Deus, porque você creu em Jesus. Então Deus te dá o título de justo. Você é justo aos meus olhos. Esse justo, Jesus foi o justo. O justo significa que ele, como homem, ele não poderia ser um pecador, mas precisaria ser um homem plenamente puro. Perfeito. Amém. Os cordeiros do passado não podiam ter nenhuma mancha, nenhum defeito para poder ser expiação pelo pecado dos israelitas. Amém. O cordeiro, o animal que era sacrificado, eles tinham que ser perfeitos. Amém. Perfeito. Amém. Então poderia ser um substituto com a mesma mancha de pecado como nós. Não poderia. Muito bem. Jesus Cristo, o justo. Muito bem. Vamos lá, então vamos voltando ao versículo 30. E aos que de antemão, aos que predestinou, esses também chamou, e aos que chamou, a esses também justificou, e aos que justificou, a esses também glorificará. Glorifica. Glorificou. Você está glorificado hoje? Para Deus, sim. Na sua existência aqui, ainda não. Mas para Deus, Ele perseverará em você até o fim. Para Ele apresentar você, para Ele mesmo, glorificado. Porque para Deus, você já está glorificado. Há brecha nesse caminho? Há falha nesse processo? Não! Deus já te glorificou. Que coisa linda! Já glorificou de antemão. Aquele termo lá em cima, antemão, faz parte de todo o contexto. Você já está glorificado para Deus. O processo já está concluído para Deus. Louvado seja Deus por isso. Jesus falou, nenhum daqueles que o Pai me deu se perderá. Nenhum. Fechou. Oi, César. Opa. Não vai.
Não vai. Amém. Amém. É o que João escreveu em Apocalipse, né? Todos aqueles que estão escritos no livro do Cordeiro. Ali não há uma escrita aberta, ali já há uma escrita fechada e selada. O número dos eleitos é um número exato ou é um número indefinido? O número dos eleitos é um número exato. Antes da fundação do mundo. Fica claro também aí a limitada expiação, né? Como o termo que Paulo usa, o termo real, a esses, somente Para estes, isto. predestinados, que são os eleitos, serão chamados, justificados e glorificados. Amém. Não tem jeito de entrar ninguém não está dentro desses, né? Os eleitos. Amém. Então há uma segurança para nós diante de tudo isso que nós vimos. Mas qual é a base então dessa segurança ou dessa convicção que nós temos? Qual é a base da convicção de que iremos perseverar até o fim? Qual é a base da sua e da minha convicção? Porque quem sabe alguém pode se perguntar, mas e aí? Qual é a segurança? Quem garante isso? Vamos ver agora. Se Deus fez o mais difícil, o fato de nos reconciliar com Ele, não fará o mais fácil, ou seja, manter-nos no estado de salvação imutável? A resposta é sim, Ele com certeza fará. Ele já planejou, já decretou todo o processo. Ele que te salvou, Ele vai preservar você e Ele vai, no final, receber você glorificado para Ele mesmo. A convicção sua e minha quanto a isso. Mas vamos entender por quê. Olha só. Farei com eles aliança eterna. Isso Deus falando através da profecia de Jeremias. Farei com eles aliança eterna, segundo a qual não deixarei de lhes fazer o bem. Agora preste atenção. E porei o meu temor no seu coração, no coração daqueles, dos seus escolhidos. Colocará o temor nos seus corações, ou no seu coração, para que nunca se apartem de mim. Quem está falando isso? Deus. Então, se você é um eleito, você tem temor do Senhor. Se você tem temor do Senhor, você não se apartará do caminho dele. O temor do Senhor faz com que você se arrependa, sabia? Quando você peca, por que você volta para Deus? Porque você teme a Ele. Você tem temor no seu coração. Senhor, eu errei, me perdoe, Senhor. Porque a gente não é ser impecável. Nós pecamos. Mas nós pecamos e temos o temor do Senhor nos nossos corações e o Senhor nos chama para arrependimento, para voltar para Ele, para não se apartar do caminho dEle. O apóstata, portanto, é aquele que saiu, o termo apostasia é sair para fora, né? Como se fosse uma redundância. Sair. O apóstata é aquele que saiu e nunca mais voltou e não volta mais, portanto, conclui-se que ele nunca foi salvo. Nunca foi salvo. Apostasia não é a perda de salvação. Apostasia é a definição da situação de um ímpio que pareceu crente, parecia ser crente, mas nunca foi. Nunca foi. Isso que Hebreus capítulo 6 explica. Muito bem. Esta foi a convicção expressa pelo apóstolo Paulo em sua escrita lá em Filipenses 1,6. Qual é a escrita em Filipenses 1,6? Está lá, mas você também sabe de cor. Estou plenamente certo. Quando ele escreve estou plenamente certo, é uma segurança, uma convicção que ninguém tirou do coração do apóstolo Paulo e ninguém tira do seu e do meu. Ninguém tira essa convicção. Estou plenamente certo de que aquele que começou a obra na sua vida e na minha vida, ele vai completar até o dia de Cristo Jesus. Que combustível para a nossa convicção pela fé, né? Que vitamina, hein? Aleluia. Glória a Deus. Deus não vai te deixar na beira do caminho. Você é dele. E você declara, e Deus é meu. Que convicção linda. Agora vamos lá. Gente, a base, vamos pensar assim, ó. Agora você vai entrar para entender a base da convicção e da sua salvação ela está nesses versos aqui, ó. Nós lemos o 29 e o 30 de Romanos 8, certo? Agora vamos para o 31. De onde vem tal convicção? Paulo explica. Então, que diremos, pois? Que diremos, pois,
à vista dessas coisas? Qual coisa? Aquilo que nós vimos. Aqueles que de antemão Deus conheceu, os predestinou para serem conformes à imagem de seu Filho. E aos que predestinou, a estes também chamou. E aos que chamou, a estes também justificou. E aos que justificou, a estes também glorificou. Ok? Então o que nós vamos dizer diante dessas coisas? Paulo vai explicar. Se Deus é por nós, quem será contra nós? Diante desse processo perfeito, quem vai ser contra os eleitos de Deus, aqueles que Deus já escolheu e já glorificou, já fez todo o processo? Quem? Ninguém. Resposta é essa, ninguém. 32. Aquele que não poupou o seu próprio Filho, antes por todos nós o entregou, porventura não nos dará graciosamente com ele todas as coisas? Veja, aqui está a base da nossa convicção de que somos salvos e o processo todo é perfeito. Qual é a base da sua e da minha convicção? É a expiação, é a morte, é o sacrifício do Filho Jesus Cristo. A base da sua salvação é Jesus Cristo. A base da sua convicção é Jesus Cristo. Por quê? Porque quando o Pai aceitou o sacrifício do Filho, Deus não poupou o seu Filho, e o Filho foi sacrificado pelo Pai para satisfazer a justiça do Pai. Se o Pai entregou o Filho para te salvar, Ele não garantirá todo o processo. Paulo está dizendo, se Deus não poupou o seu próprio Filho, antes por todos nós o entregou, porventura não nos dará graciosamente em Cristo todas as demais coisas? Coloca alguma coisa aí no caminho, no processo que possa atrapalhar. Tira fora. Já pode tirar fora, porque Cristo já pagou por tudo isso, já salvou tudo isso, já garantiu tudo isso. Cristo é a base da nossa convicção, da nossa salvação e da nossa perseverança até o fim. Jesus Cristo, esse é o versículo. Quer falar, pai? Paulo sempre assim, né? Maior ou menor, né? Tipo assim, eu dei mais caro, como eu não daria mais barato, mais simples, mais comum, Exato. mais precioso, as outras coisas não são nada perto daquilo que eu já dei para vocês, meu filho. Amém. Exatamente. Agora o apóstolo Paulo vai dizer assim, agora eu vou dar umas opções para vocês. Vamos pensar nessas opções então. Ainda que alguém ache ou tenha dúvida ainda que possa perder salvação. Ok, vou dar algumas opções. Versículo 33. Quem intentará acusação contra os eleitos de Deus? Acusação contra você e contra mim é capaz de nos fazer perder a salvação? É Deus quem os justifica. A nossa justificação não depende de quem nos acha justo. A nossa justificação, você é justo, não porque as pessoas falam, nossa, que justo, hein? Porque daqui a pouco a pessoa vai falar, você é injusto, te acusa, te fala um monte de coisa, fala, você não é salvo, que crente que é você? Mas a nossa justificação não está naqueles que falam para nós que somos justos ou não somos justos. A nossa justificação vem da parte de Deus. Deus nos declarou justos. É Deus quem nos justifica. Então, venha o que vier. Pode vir acusação. Falar que você não presta, que você é injusto. E realmente, a gente não presta mesmo. Mas você pode falar, é verdade, eu não presto mesmo. Mas Jesus Cristo, meu Salvador, é o que me salvou e que me fez justo. E eu estou salvo por causa dele. E eu vou para o céu por causa dele. É Deus quem os justifica. Interessante que a gente tem, não é que pode ser que tem, nós temos vários advogados de acusação. Só que quem nos justifica é o juiz. Temos promotores de acusação, né? Temos promotores de acusação. Pronto, amém. Continuando, versículo 34. Quem os condenará? Quem vai condenar você? É Cristo Jesus quem morreu, ou antes, quem ressuscitou, o qual está à direita de Deus e também intercede por nós. Se alguém for condenar você, ou se você mesmo se condenar, porque a gente pensa nas acusações e nas condenações externas, mas muitas vezes nós mesmos nos acusamos e nos condenamos. Mas o apóstolo Paulo escreveu, é Jesus Cristo que morreu, ou antes ressuscitou. Ele parece que coloca a ressurreição antes da morte, né? Mas é para mostrar que todo o processo, a morte e a ressurreição de Jesus Cristo, é que
mostra para você e para mim que o Pai aceitou o pagamento pela dívida. Não há mais condenação para aqueles que estão em Cristo Jesus. E você, crente em Jesus Cristo, está dentre aqueles que são perdoados. Não tem mais condenação. Quem nos separará do amor de Cristo? Quem nos separará do amor de Cristo? Será fome? Será tribulação? Você tem tribulação? Bastante? Separa do amor de Cristo? Te separa do amor de Cristo? Não. Angústia? Temos. Te separa do amor de Cristo? Não. Perseguição? Não. Fome aqui o apóstolo Paulo, fome, nudez, Paulo está falando com relação a necessidades materiais. Separa do amor de Cristo? Não. Perigo ou espada, ataques de fora, inclusive intentando contra a sua vida, se separa do amor de Cristo? Não. Por isso que os mártires, os pais da igreja principalmente, eles falavam: eu entrego a minha vida por esse Jesus que eu prego. Porque nada disso me separa do amor dele. Nem a morte, nem a minha entrega para a morte. Porque é melhor eu morrer então, para estar com o meu Senhor. Porque ele me amou, porque ele me ama. 38. O 37, né? Em todas estas... Não, 36. Como está escrito: por amor de ti somos entregues à morte o dia todo, fomos considerados como ovelhas para o matadouro. Essa é a realidade do crente, viu? Desculpa te frustrar. Como ovelhas, somos entregues para a morte todos os dias. Perseguição, tristeza, angústia. Mas também temos alegria, viu? Temos regozijo no Senhor. Temos prazer nele. A nossa vida não é só uma vida tenebrosa com Deus. Não, a nossa vida não é tenebrosa com Deus. Nossa vida é jubilosa com Deus. É prazerosa com Deus. Porque ainda que nós soframos, Paulo fala que essas nossas preocupações, tristezas, angústias são leves e momentâneas. Aleluia. Porque senão tem aquele crente, né? Tem o crente que vive demais no êxtase, né? Naquele entendimento que a vida com Deus é só vitória. Sou filho do rei. Mas também tem aquele que é o crente que vive com a cabeça no buraco, né? A depressão eterna. Nada dá certo, minha vida com Deus é uma desgraça, Deus me salvou para isso. Que vida que é essa que eu tenho, se eu sou filho do rei? Mas aí nós vivemos no equilíbrio. Apesar de todas as tribulações, nós somos mais do que vencedores por meio daquele que nos amou. Vamos lá. Em todas estas coisas, porém, somos mais que vencedor. Você consegue entender essa situação de ser mais que vencedor? Pensa no pódio. Você já viu o pódio, né? Tem o primeiro, o segundo e o terceiro lugares aqui, a posição. Você está no primeiro, você é o vencedor. Pensa num degrau acima desse. Você é mais do que o primeiro lugar, em Cristo. Que situação maravilhosa a sua e a minha em Cristo Jesus. Amém. Somos mais do que vencedores, por meio daquele que nos amou. 38. Porque eu estou bem certo, olha a convicção aí. Você lê esse versículo com convicção, porque eu, Rodrigo, estou bem certo de que nem a morte, nem vida, anjos, principados, coisas do presente ou do porvir, nem os poderes, nem a altura, nem a profundidade, nem qualquer outra criatura poderá separar-nos do amor de Deus que está em Cristo Jesus, nosso Senhor. Nada. 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 Louvado seja Deus. Deus preserva a sua e a minha vida para Ele.
Agora vamos lá, para nós caminharmos para o fim. Pense nisso, todavia. Aprendemos aqui sobre a segurança da salvação, ok? A plena e perfeita segurança da nossa salvação para um crente. Porém, precisamos entender que a realidade da perseverança é prova da salvação. O que o pastor Paulo Anglada, porque nós temos estudado com base no livro As Antigas Doutrinas da Graça, do pastor Paulo Anglada, e ele escreveu isso. Precisamos entender que a realidade da perseverança é prova da salvação. O que é isso? Ele está dizendo o seguinte: ok, nós fomos salvos. Qual que é a prova, qual que é a evidência de que nós somos salvos? É que a gente persevera, que a gente continua, que a gente caminha, que a gente tem uma vida de crescimento e amadurecimento e desenvolvimento da nossa salvação. A evidência da salvação é a perseverança, é a continuidade, o processo de santificação. E nada mais é do que o agir da graça de Deus em nossa santificação. Do contrário, poderíamos verificar a existência do chamado crente carnal, se houvesse esse tipo de gente. Mas não existe crente carnal, ou é crente, ou é ímpio. Carnal aqui é viver na impiedade. Mas, na hipótese de existir esse ser crente carnal, é a pessoa que pensa que ela é salva, mas ela não é. É a pessoa que, quem sabe, está na igreja, mas vive pecando, vive na imoralidade, vive na carnalidade, vive na impiedade. Logo, podemos concluir que essa pessoa não é salva. Foi salvo do quê? Certo. Olha. Entendi. Que vida é essa, né? A irmã Aline acabou de dizer um exemplo que ela ouviu essa semana, numa reportagem da pessoa chamada Andressa Urach, que se diz salva, se diz crente, mas vive uma vida promíscua, ímpia, né? Em iniquidade. Que vida é essa? É isso que o pastor Paulo Anglada, e nós precisamos entender com relação a isso, com relação a esse ponto. A perseverança dos santos, a perseverança, nós vivemos em santificação, é prova real de que nós fomos salvos. Não é? Essa visão liberal, por exemplo, está disseminando assim, de uma forma terrível, né? O mundo inteiro, esse evangelho, liberalismo, ele está mostrando isso mesmo. Isso vem dos mestres. Mas é exatamente aquilo que foi profetizado lá atrás. Quando o Senhor disse que alguns desses líderes falsos apóstolos, falsos profetas, né? Falsos mestres, eles iam dizer assim: paz, quando não há paz. Essas pessoas não têm paz com Deus enquanto estiverem no pecado. Não há uma verdadeira transformação. Exato. Ela vai declarar que os mestres dela estão dizendo isso para ela, está garantida em cima da palavra de homem. Mas não a palavra de Deus. Exatamente. Olha só, a doutrina da segurança eterna, sem a outra metade da moeda, ou seja, a perseverança, que é a santificação, é o processo de transformação para nós sermos conforme a imagem do Filho Jesus. Esse processo, essa perseverança nesse caminho, é a junção. Veja, a doutrina da segurança eterna sem a outra metade, ou seja, a santificação, torna-se uma permissão de pecar para aqueles que apenas professam ter fé em Cristo, mas que nunca foram verdadeiramente salvos. Fala que é crente, mas não vive de maneira coerente. Não vive como um verdadeiro salvo. Foi salvo do quê? Não pregamos perfeccionismo cristão. Eu estou falando enquanto ICCG, tá?
A ICCG não prega perfeccionismo cristão. O que é perfeccionismo cristão? Uma vez salvo, você nunca mais peca. Não. Você é salvo, você pode. Não é permissão, tá? Poder quando eu falo, uso o verbo poder, você pode pecar, é que você tem condições de pecar. Você ainda é pecador. Mas você não deve viver pecando. Não deve viver pecando. Olha lá. Nós não pregamos o perfeccionismo cristão. Ou seja, pessoa que não peca. Mas também refutamos a coexistência da regeneração e de uma vida libertina. Vida de libertinagem. Vida de mergulhado em pornografia, passando os outros para trás, devendo pai, mãe e vizinho, e não está nem aí para nada, e mente e nem sente, e bate na esposa e chega aqui e fala: paz do Senhor, te amo, meu amor, e não está nem aí. Que crente é esse? Nós, enquanto ICCG, refutamos isso também. Porque se há salvação, há transformação. Do contrário, não houve salvação. Nós pregamos aqui uma vida séria com Deus. Não de libertinagem, mas uma vida que busca santificação no Senhor, ainda que pequemos. Mas nós vamos ver, olha só que interessante, daqui a pouco numa frase de Spurgeon, a respeito de nós pecarmos, vez por outra, na nossa caminhada. Pecamos, infelizmente pecamos. Portanto, a doutrina, presta atenção, para nós arrematarmos aqui. A doutrina da perseverança dos santos, tanto oferece conforto ao crente, nos dá conforto, o crente, está eternamente seguro. Louvado seja Deus! A flor dos calvinistas, aqueles que creem na soberania de Deus quanto à salvação, é a tulipa. Não é? É a tulipa, né? Aquele acróstico, tulip em inglês. E a flor daqueles que não creem na salvação soberana de Deus é a margarida. O que é a margarida? Bem me quer, mal me quer. Um dia estou salvo, outro dia não estou salvo. Um dia estou salvo, outro dia não estou salvo. Há segurança para nós, e isso é um conforto para você e para mim. A doutrina da perseverança dos santos tanto oferece conforto ao crente, quanto proporciona realidade à sua confissão de fé em Cristo. O crente compreende que a perseverança na vida cristã é uma prova da salvação. Você declara então diante de Deus nesta manhã: eu estou salvo, estou seguro em Cristo Jesus. E isso se traduz, isso se mostra numa realidade de santidade na sua vida. Porque não é só de um lado: eu estou seguro em Cristo Jesus, mas minha vida é uma vida de malícia, de pornografia, de adultério, de mentira, mas eu estou salvo, tá nada, posso dizer sem medo de errar. Há uma realidade, há uma coerência. Diante de tudo isso que Cristo fez por você, você vai continuar nessa vida de libertinagem, de amor e de prazer pelo pecado? De jeito nenhum. Não é? É isso que nós precisamos entender. E aí vamos então à frase de Spurgeon para nós encerrarmos. Como, pois, são preservados? Ora, não conforme alguns dizem falsamente, como se pregássemos que o homem convertido pode viver como quiser. Não. Se você foi salvo, aleluia, que bom, então viva a sua vida. Carpe diem, né, como as pessoas estão falando. Vai, curta o dia, viva com prazeres e mais prazeres. Não, não é assim. Nunca dissemos isso, nunca sequer pensamos isso, disse Spurgeon numa pregação. Esse é um sermão escrito de Spurgeon. Nunca, nem sequer pensamos assim. O homem convertido não pode viver como quer. Ou melhor, é tão transformado pelo Espírito Santo que se pudesse viver como quer, nunca pecaria, mas viveria uma vida absolutamente perfeita. Que coisa linda. O que Spurgeon está dizendo? O crente verdadeiro, se ele
parasse para ver, eu quero viver a vida, Senhor, perfeita, mas eu não consigo. Senhor, eu queria tanto não pecar. Capítulo 7 de Romanos. O apóstolo Paulo escreveu isso. O bem que eu quero, eu não faço. É o bem, você é crente, você quer fazer o bem, ok, bonitinho, é isso mesmo, você tem que desejar isso. O bem que eu quero, eu não consigo fazer, tem hora, mas o mal que eu não quero, quando eu vi, eu já fiz. Essa é a sua e a minha luta. Isso mostra não desejo pelo pecado, mas desejo pela santidade, mas também mostra a nossa realidade ainda, infelizmente, pecadora. Que coisa linda. Não pecar, coisa linda é esse entendimento da nossa situação atual, mas nós temos a graça de Deus para nos limpar constantemente, para nos limpar, não lavar, um lavar regenerador, mas um limpar constantemente. Isso é santificação. Amados, creiam em Deus para Ele mantê-los fiéis e sinceros durante toda a sua vida. Gente, aquele que não pode guardar vocês para sempre, se Deus não pudesse, é isso que o Spurgeon está dizendo, aquele que não pode guardar vocês para sempre, não poderá guardá-los por um dia sequer. Se o poder da regeneração não perdurar por toda a vida, talvez não dure uma hora. O que o Spurgeon está explicando para você e para mim é, se Deus não salva você perfeitamente, não garante a sua salvação, qual é a nossa saída? Ninguém mais garantirá. Portanto, cremos num Deus soberano, que está conosco no processo, nos salvou, nos santifica e estará conosco para sempre. Ele nos conduzirá à cidade celestial, louvado seja Deus. Amém. Amém.